Neste vídeo estaremos falando sobre origem e revelação, um tema que é bastante presente nas famílias por adoção. Luiz, por favor, o que você tem a dizer sobre origem e revelação? Olha, essa questão da revelação ou da comunicação sobre a origem da criança adotada é uma coisa que preocupa a muitos pais, mas que na realidade é algo relativamente simples. Porque quando a gente pensa na história da criança adotada, a gente está pensando na origem. E o que é a origem? Tem a ver com uma questão de sua história. E a sua história não em quaisquer detalhes complicados e difíceis que não fazem parte dessa trajetória da história dessa criança. Isso quer dizer o seguinte: quando nós vamos falar a uma criança que ela é adotada, é simplesmente dizer que ela não nasceu da barriga dessa mãe que adotou e daquele pai, se for o caso. Simplesmente isso. Não tem que se chegar a detalhes. A gente fica muito com uma preocupação muito grande em pensar que temos que contar coisas que não têm a ver com a origem. Eu estou insistindo nessa questão da origem, porque a origem é essa, dessa barriga ou daquela barriga, desse pai ou daquele pai. Simplesmente isso. Facilita muito para nós, os pais adotivos, quando nós temos essa consciência da necessidade de revelar essa questão histórica e começamos a conviver com a criança, no caso de uma criança pequena, de recém-nascidos ou crianças de muito pouca idade, a gente começa a conversar com elas sobre isso. Alguém sempre pergunta, mas qual é a idade melhor para a gente falar sobre esse assunto? Não existe, na realidade, a idade melhor. Quanto mais cedo é o melhor. Mas as pessoas insistem, querem saber com que idade, se com 1, 2, 3, 4, 5 anos. A prática mostra para a gente que uma criança ao redor de 2 anos, por exemplo, com as devidas diferenças, mas vamos pensar em 2 anos, a gente pode começar a contar histórias para ela em relação a como ela chegou ali. Evidentemente, ela não vai entender na plenitude da história que a gente conta. Mas isso é também um exercício para os pais irem se habituando a falar sobre essa história. Mais dia, menos dia, a criança vai introjetando essa questão de como ela chegou a essa família. Até que um dia, com certeza, e isso é o que acontece na maioria dos casos, a criança começa a fazer indagações, a perguntar. E à medida que ela for perguntando sobre tal ou qual detalhe, então sim, a gente vai respondendo dentro daquilo que a gente sabe. Porque há muitas coisas dos filhos que nós adotamos e que nós não sabemos, isto é, a história pregressa dela. Isso nós não sabemos. Há pessoas que sabem, mas na prática há muitos casos em que a gente não tem detalhes e também não temos que inventar nem criar detalhes. Há, por exemplo, casos de pais adotivos que, indagados sobre a questão da origem, por que eu não fiquei com a outra mãe, por que eu cheguei aqui, há pais que inventam uma história. E essa invenção passa muitas vezes por uma situação drástica. Diz, olha, a mãe de quem você nasceu morreu num acidente e tal. Criam situações e isso não traz nenhum benefício. Isso pode até ser um problema de alta complexidade. Se mais dia, menos dia, essa criança vai descobrir que nada daquilo foi verdade. Então haverá um problema com uma certa gravidade. Nada melhor do que se falar a verdade para a criança. O fato é que é fundamental, é importante que a criança saiba da sua história. Caso contrário,
mais adiante vai ficar mais difícil se contar essa história, vai ficar mais difícil a criança absorver a sua realidade, e isso criar dificuldades no seu desenvolvimento social, psicológico, emocional e aí por diante. De modo que não temos que ter medo de falar a verdade para a criança. Há uma famosa psicanalista francesa chamada Françoise Doutor, em que ela diz que a criança precisa saber, mesmo se for uma situação complexa ou difícil de se falar, mesmo assim deve-se dizer. Os danos, se porventura eles ocorrerem, serão muito menores do que os danos decorrentes do silêncio em relação a essa questão. A mesma psicanalista, apenas um adendo, ela diz que nunca é muito cedo para falar a verdade, né? Então, ela recomenda que já se converse com o bebê, Sim. usando a palavra adoção, adotado, né, para que nós possamos nos familiarizar com isso. E também tem aquela questão, não é, Luiz? A criança sabe, né? A criança Sim. sabe que ela é adotada, Sem não é? dúvida, isso, a história de quem lida dentro desse contexto da adoção é muito clara. Mesmo que não se diga, a criança sabe, só que ela espera que se diga. Por quê? Porque os pais que adotam essa criança são as referências de confiança dessa criança. E se essas pessoas com quem elas estão construindo um vínculo afetivo não passam para ela uma coisa de tamanha importância para a vida delas, então haverá uma suspeição desse vínculo que está sendo construído. De modo que não há como a gente esconder nada a respeito dessa questão da origem. Nós estaremos criando, muito provavelmente, uma situação de alta complexidade para mais adiante. Então, é bom que, se alguém tem dificuldades de enfrentar essa situação, que procure uma ajuda mais específica de alguém mais experiente nessa questão, para conduzir com um pouco mais de delicadeza, atendendo às peculiaridades da criança, atendendo aos ritmos dos pais adotivos, de modo que não há nenhum problema em se dizer. Talvez possa haver problemas em não se dizer. Isso é o que a gente tem que acentuar com muita clareza. Não precisamos ter medo da verdade, por uma razão muito simples. A verdade não machuca quando está acondicionada no afeto. Isso a criança percebe. A criança muito pequena, por exemplo, não compreende determinados raciocínios do adulto, mas ela sente, ela absorve por um outro caminho aquilo que o adulto sente em relação a ela. De modo que fique bem claro, quanto mais cedo se puder dizer para a criança alguma coisa da história dela, fica mais fácil para a criança que ouve e fica mais fácil para os pais que dizem a respeito dessa sua história. Há muita coisa mais a se dizer sobre isso, por exemplo, com crianças já de mais idade, que são adotadas com mais idade, então a condução é um pouco diferente e Suzana vai dar uma orientação e levantar umas questões para a gente pensar sobre a continuidade desse processo de falar sobre a origem. Quando a criança vem bebê, né, como o Luiz pontuou muito bem, deve-se começar o mais cedo possível. Né? Eu, sinceramente, eu sempre recomendo, converse com o seu bebê, né, como a gente já falou, vá conversando, tipo assim, meu filho, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter adotado você. Você vai se acostumando a usar essa palavra, adoção, adotado. A criança não tem que ter uma placa na testa escrito sou adotado, mas ela precisa perceber que essa palavra adoção, adotado,
é uma coisa natural, legítima, que a gente não usa essa palavra num tom mais baixo, cochichado no ouvido, né? Ela tem que se familiarizar com essa palavra. E outra coisa, não é, pessoal? Nós todos divulgamos, falamos, proclamamos que a adoção é uma coisa muito boa, né? Então, se é uma coisa muito boa, não tem que estar escondida. E se a gente deixa escondido para a criança, nós estamos sendo contraditórios, não é? Ela precisa saber, porque segredo bom a gente não guarda, né? Segredo bom a gente quer contar, a gente quer divulgar. Então, realmente a criança ela precisa se familiarizar, ela precisa introjetar essa realidade com a maior naturalidade possível. Eu tenho percebido que alguns pais que têm dificuldade de contar ao filho sobre a adoção, justamente são aqueles pais que têm também dificuldade em relação à sua esterilidade. Por isso nós sempre falamos, não é, nos cursos, nas reuniões dos GAs, né, que aqueles pais que não podem gerar a sua criança natural precisam trabalhar os lutos daquele filho biológico que não pode vir, né? Então não há que se temer a história da adoção, não há que se temer a origem do nosso filho. Alguns têm dificuldade de contar, porque se eles contarem, eles também estarão assumindo a sua impossibilidade biológica. E isso fica bastante pesado para a criança. Então, vamos nos tranquilizar, vamos começar bem cedo, vamos conversar com as nossas crianças se elas vêm pequeninhas. Existem muitos livrinhos que podem ajudar os pais, né? Nos grupos de apoio à adoção, a gente tem uma lista desses livrinhos que podem ser utilizados para a criança manusear. Eles adoram esses livrinhos, não é? E veja, a dificuldade em relação à história da adoção é do adulto, não é da criança. A criança, se você aborda esse tema com naturalidade, com tranquilidade, é assim que a criança vai receber, assim que ela vai compreender, porque é a partir da nossa tranquilidade que ela também vai se organizar. Essa questão de saber sobre sua origem é extremamente importante, vocês não fazem ideia como é importante. Nós temos pesquisas científicas na área da psicologia que nos mostram que a criança que não sabe sobre a sua origem, ela desenvolve inclusive bloqueios em relação à aprendizagem. Porque veja, existe algo na vida dela que ela não pode saber, e é algo importante, que ela sabe que existe, mas que os pais não confirmam. E ela desenvolve um bloqueio para o aprendizado, quando ela não é esclarecida a respeito da sua origem. Nós somos psicólogos, nós recebemos essas histórias muitas vezes no consultório, não é? De coisas que vão acontecendo com essas pessoas que não têm uma familiaridade com a sua história, não é? Então é muito importante, porque realmente o segredo é um peso, né? O segredo ele traz sequelas importantes, né, mais tarde. Então é muito importante que a criança saiba, né? Mesmo porque ela tem direito a saber, não é? Hoje nós temos inclusive uma legislação que a partir dos 18 anos ela pode ir na vara da infância e ver o seu processo, estudar o seu processo, ler o seu processo, né? Imagine então se ela tem uma suspeita dessa história, né, e ela não soube no tempo devido, depois ela descobre por si mesma, fica muito complicado para ela isso, né? Quando ela descobre que os pais não lhe disseram. Então muitas vezes os pais dizem, não, eu não disse para proteger você, eu não disse para que você não sofra. Mas veja, é um engano isso. O sofrimento depois é muito maior. E se ela fica sabendo de uma forma inadequada, na maioria das vezes é isso que acontece. Não, porque não é só os pais que sabem sobre a história da adoção, a família sabe, muitas vezes os vizinhos sabem, né? E às vezes acontece que a criança fica sabendo da sua história de adoção de uma forma inadvertida. É jogado para ela, né? Às vezes numa briga. Eu atendi um caso uma vez que um vizinho, não é, disse para ele, né, isso só podia ser porque você é adotado. Ele soube assim, dessa forma, não é? E ele ficou arrasado. Disse assim,
A criança fica revoltada quando ela sabe que ela é adotada. Sim, ela fica revoltada se ela sabe de uma forma errada, né? Se ela sabe de uma forma inadequada. Mas a revolta dela não é em relação a ser adotada. A revolta dela é em relação à mentira. Porque aquelas pessoas que ela mais ama, como disse Luiz, as pessoas que ela tem como referência de amor, de vínculo, mentiram. Né? Então isso é muito complicado, é um nó. Vocês não imaginam a complicação que é isso no psicológico daquela criança, se ela sabe isso de uma forma assim inadequada, principalmente quando isso acontece na adolescência. Você queria contribuir? Não, veja, só para enfatizar essa questão de que a revolta não é pelo saber da adoção, a revolta é muito maior pelo saber da adoção de uma maneira inadequada, isto é, pelas pessoas que não estão ligadas afetivamente com elas. Então, a criança se sente como que traída. Alguma coisa foi velada e ela não sabe por quê. Então, as fantasias dela não são fantasias a favor, vão passar a ser fantasias do contra ela, e ninguém pode imaginar o que ela vai construir a respeito da sua autoimagem dentro de uma situação como essa. Não se tem que ter medo de falar à criança sobre uma coisa que pertence a ela. Todas as pessoas têm direito à sua biografia. Isso é fundamental. Exatamente. É isso que a gente precisa compreender, pessoal. A adoção, ela é uma continuação da história da criança, não importa em que idade isso aconteça. Se a criança vem bebê, houve aí uma história anterior, que é uma história uterina, não é de 9 meses, também uma história. Então, a adoção, se ela acontece logo após o nascimento, ela vai continuar a história da criança. Então, ela precisa saber aquela primeira parte, que ela esteve na barriga de uma outra mulher. Né? Nós não somos muito adeptos àquela expressão filho do coração. Isso é uma metáfora que as crianças não compreendem, que também muitas vezes trazem dificuldades imensas para a própria criança, né? Quando ela percebe que todas as crianças nascem da barriga e ela nasceu do coração. Elas ficam muito incomodadas com isso. Eu tenho alguns casos que eu acompanhei, né, que bem interessantes, né, que a criança, quando chega na escola, em geral é isso, né, na escolinha ela descobre que todos os amiguinhos nasceram da barriga e ela nasceu do coração, e a mamãe diz, não, o coração é mais importante que a barriga, né, mas eu queria ter nascido da barriga, né, então a criança até os 7 anos de idade, ela não entende metáfora, então é importante que desde pequenininho vocês falem a verdade, né. Você nasceu da barriga de uma outra mulher. E essa verdade, ela tem que ser contada em doses de forma que ela possa compreender. Né? A gente não tem que fazer uma história muito longa, né, para uma criança de 2 anos, de 3 anos. A gente vai respondendo as perguntas, vai colocando o básico, né? Talvez usando um filminho, um livrinho, não é? Da mesma forma como a gente faz com as crianças biológicas. Eu lembro, a minha segunda filha, ela perguntava muito, né? Com volta de 3 anos mais ou menos, nós encontramos uma amiga e ela estava grávida, né? Já bem no final de quase 9 meses, e ela olha para a barriga dessa moça e ela diz, mamãe, por que ela está tão gorda? Aí eu disse, ela está tão gorda porque ela tem um bebê dentro da barriga. Imediatamente ela olha para mim e diz assim, mamãe, eu também estive na sua barriga? Eu disse, sim, você esteve. Fosse eu a mãe adotiva dela, neste caso a minha filha biológica, eu diria não, você não esteve na minha barriga, você esteve na barriga de uma outra mãe. Por que eu não tive na sua barriga? Porque a barriga da mamãe tinha dodói e você não podia nascer dentro da minha barriga, mas eu esperei muito por você. A outra mãe, ela deu a barriga para você, isso foi muito importante, mas ela não pôde cuidar de você, mas eu queria você, eu esperei muito você, e eu estou muito feliz que você é minha filha. A gente vai agregando elementos à medida do entendimento dela, né? A minha filha perguntadeira, né? Numa semana ela perguntou essa questão e eu disse,
tem um bebê e você também estava, né? Mas 2 ou 3 semanas depois ela pergunta: mamãe, como foi que eu entrei dentro da tua barriga? Aí as perguntas vão ficando mais complexas. Eu dizia: papai colocou uma sementinha dentro da barriga da mamãe, que encontrou com um ovinho e formou uma célula. Ela achou o máximo a palavra célula, né? E ficou satisfeita. Um mês depois, não lembro mais quanto tempo, ela pergunta: mamãe, como foi que o papai colocou a sementinha dentro da sua barriga? E aí as respostas vão ficando mais complexas, não é, pessoal? Na adoção é a mesma coisa. À medida que a criança vai entendendo, vai se desenvolvendo cognitivamente, nós vamos agregando elementos para que ela possa compreender. Claro, como o Luiz disse, né, aqueles elementos denegritivos, aqueles elementos horríveis que não acrescentam, a gente não diz. Por exemplo, foi abandonada no lixão, foi abandonada lá numa rua estreita, não é? Isso a gente não conta para a criança. Isso é um dado que não vai acrescentar a ela. Que não tem a ver com a origem. Não tem a ver com a origem, entende? Então, esses detalhes, muitas vezes as pessoas, a grande preocupação, o que eu conto? Né? Você tem que contar sobre a origem. Você nasceu da barriga de uma outra mãe. Né? Isso é a questão da origem. Né? Não foi na minha barriga, porque na minha barriga não foi possível. Né? Então, a criança ela entende isso à medida que ela cresce de uma forma bem, bem clara, não é? Uma mãe gerou, não é? Mas ela não pôde cuidar, ela não pôde, é isso que a gente diz, né? A gente não diz ela não quis, a gente diz ela não pôde cuidar. Por que ela não pôde? Eu não sei, filho, não sei, filha. Talvez ela não soubesse, talvez ela era muito nova, talvez ela tivesse doente, talvez ela não tivesse dinheiro bastante para comprar as coisas todas que você queria, mas eu sei uma coisa: ela deu a barriga para você, ela gostava de você, isso foi uma coisa muito importante, né? Ela não pôde cuidar de você, mas veja, eu não pude ter você na minha barriga, mas eu posso cuidar, eu posso proteger e nós podemos, papai e mamãe podem dar a você as coisas que você precisa. Então, você tem 2 mães na sua história, a mãe da barriga e a mãe que ama, cuida, protege e nutre. Ela vai compreender isso de uma forma maravilhosa. Então, quando a adoção é de crianças maiores, isso é importante a gente dizer, não é, pessoal? Às vezes as pessoas dizem: não, quando a criança é grande eu não preciso me preocupar com essa parte da origem. Não precisa mesmo, mas veja, nós temos que ter em mente que quando a criança vem para a nossa casa, não importa a idade que ela venha, 2, 3, 5 ou até adolescente, aquela história anterior não será apagada. Aquela história anterior é um capítulo da vida dela e nós precisamos respeitar aquele capítulo e nós precisamos aceitá-lo, né? Como nós aceitamos a criança. É importante para a criança que ela perceba que nós a aceitamos com a sua história. Tem um autor que diz assim: a criança maior vem para a família com um dote, e o dote dela é o seu nome, o seu corpo e a sua história, né? Então, essas 3 coisas é o dote que a criança traz para a família adotiva. Quando ela é maior, a questão do nome também é delicado, né? Não é conveniente se mudar o nome quando ela já tem uma identificação com este nome, né? A não ser que ela queira que seja um nome estranho, que ela queira trocar. Mas a gente não pode simplesmente trocar o nome porque nós queremos. A gente precisa perguntá-la se ela quer. O nome é a identificação dela. O corpinho é ela, não é? E a história é um pedaço dela. Então, ela precisa perceber que nós aceitamos essa história. Então, ela talvez queira conversar conosco sobre essa história. Às vezes, num primeiro momento, eles não querem conversar, porque eles mesmos ficam muito confusos. Se podem conversar com a gente sobre a história anterior, ou tem medo de conversar, ou pensem que nós vamos ficar chateados se ela conversar sobre a história anterior, sobre a mãe anterior. Mas nós, aos pouquinhos, à medida que ela vai trazendo elementos da sua história, nós temos que deixá-los seguros, tranquilos, de que eles podem falar sobre essa história. E a gente vai ajudando.
Mesmo que eles nos contem coisas horríveis daquela primeira história, minha mãe me espancava, a minha mãe não me cuidava, né? A gente ajuda. Talvez a tua mãe não aprendeu a cuidar de criança. Eu penso que eles não cuidaram dela também direito. Não é isso que acontece? Então a gente tem que ajudar a criança a ela elaborar essa história, não é? E não falar mal ou denegrir essa primeira história. Porque se nós fizermos isso, nós estamos falando da criança. Se você fala mal dos pais biológicos, dos genitores, nós estamos falando da criança. Porque ela é parte, né, desses pais. Né? Então é tão interessante que às vezes a criança demora a fazer o vínculo com a família adotiva, porque ela tem ainda um pacto de lealdade em relação à sua família biológica, e ela acha que ela tem que deixar de gostar daquela primeira família. E veja, as crianças, mesmo tendo sido maltratadas, mesmo muitas vezes tendo sido abusadas, aquela primeira família era uma referência. Então muitas vezes eles têm algum afeto, né? Tem vínculos com aquela primeira família, então eles não vão esquecer, né? É nós que precisamos arrumar isso no seu psicológico. Eles não precisam deixar de gostar daquela família primeira para poderem nos amar. O nosso coração é imenso, não é, pessoal? Cabe muita gente dentro, né? Então isso vai facilitar com que eles consigam realmente se organizar melhor dentro da história de adoção. Então, quando a criança é adotada maior, nós temos que respeitar a história anterior. Nós temos que permitir que a criança se reporte essa história anterior quando ela quiser. Nós temos que auxiliá-los a elaborar essa história, a compreender essa história. Não é jogar mais coisas ruins na cabecinha da criança. Não é? Ela vai levar um tempo para processar isso, não é? E para fazer o vínculo conosco, né? Às vezes é tão interessante, não é? A criança maior, ela demora para fazer o vínculo com a mãe biológica, com a mãe adotiva, perdão. Por que isso? Porque é tão difícil para ela confiar novamente numa nova mulher, não é? A coisa mais terrível que pode acontecer para a gente é nós percebermos que nós somos abandonados pela nossa mãe, não é? A gente pode fazer esse exercício de empatia. Então, é muito complicado para a criança compreender isso, não é? Então, ela tem uma inscrição psicológica de que as mulheres não cuidam, que as mulheres abandonam, não é? Ou se houve, digamos, alguma dificuldade com o pai biológico, né? Se foi um pai abusador ou um pai que maltratou, ela também pode ter uma dificuldade, não é, de fazer vínculo com o pai. Eles precisam aprender a confiar novamente nos adultos, né? Então, por isso é importante que nós nos apropriemos da história anterior. A gente não tem que ter medo da história anterior. Nós temos que procurar saber o máximo possível dessa história anterior. Eu sempre recomendo que os adotantes leiam os processos, peçam para ler os processos, procurem saber detalhes do que a criança vivenciou, porque quanto mais soubermos, melhor, mais fácil será nós continuarmos a história, né? A gente vai saber as dificuldades, não é? E sabendo as dificuldades, a gente vai saber melhor como lidar com essas dificuldades, é como ajudá-la, né? na travessia para essa nova história. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, acho que em termos gerais é isso que tem que se levar em consideração. É verdade que em situações particulares há coisas que têm que serem tratadas de uma forma específica, mas no geral é exatamente assim que a gente precisa se conduzir. Não negar nada. A verdade sempre é melhor. A definição é sempre melhor do que qualquer indefinição, mesmo que precise depois de alguns ajustes que a gente precise dar para completar algumas lacunas que ficaram. Não deixem de passar para os seus filhos a história deles. A história nunca será apagada.
A história vai sempre nos acompanhar e vai compor a nossa totalidade como pessoa. Esse é o melhor caminho. Então é isso, pessoal. Deixamos aí o nosso abraço a todos e se houverem dúvidas, né, vocês podem nos escrever ou nos enviar essas dúvidas, que nós teremos assim, o máximo prazer em fazer algum complemento, né, a essa fala que estamos deixando aí com vocês, com o nosso carinho, nosso afeto. Um abraço a todos. Tá. Até.